Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos e nesse canal eu falo como que você pode utilizar as ferramentas do Microsoft Office para tornar aquelas atividades do seu dia a dia mais produtivas. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma dúvida que o Jamir me mandou uma mensagem aqui. Ele falou que ele já tem uma familiaridade com Excel, mas ele não consegue fazer muito bem a questão de tabela dinâmica. Ele tem algumas dúvidas em relação à tabela dinâmica. E aí eu falei para ele que melhor do que ficar trocando mensagens sobre como que ele pode fazer para utilizar uma tabela dinâmica, é realmente eu trazer um vídeo abordando aqui o que eu julgo como as principais ferramentas dentro de uma tabela dinâmica e como que você pode fazer para utilizar isso daqui. Então essa aula de hoje aqui vai ser sobre tabela dinâmica, mas eu não vou tratar só aqueles conceitos superficiais de fonte de dados e tudo mais. Eu quero me aprofundar um pouquinho mais, porque no canal aqui também esse é o objetivo. Eu não ficar tratando aqui uma forma simples de trabalhar com as coisas. Eu quero ir de uma forma mais aprofundada. Então eu já separei aqui, como já é de praxe nas nossas aulas, o objetivo, que é criar uma tabela dinâmica um evolutivo anual das vendas que foram feitas pelo Tesouro Direto, e eu já tenho essa base de dados aqui. Essas informações elas são reais, eu peguei no site do governo, ele disponibiliza todas essas informações. Então aqui a gente já tem aqui, acho que os 6 tipos de títulos do Tesouro que a gente tem, qual que é a data do vencimento desse título, né? Ou seja, quando que ele vai ser pago, quando que foi a venda, o preço unitário dessa venda, qual foi a quantidade e o valor total. Para a gente fazer esse objetivo aqui, a gente vai utilizar essa tabela que já está pronta aqui. E a gente já tem uns passos aqui que eu tracei, um plano de estudos para a gente falar sobre tabela dinâmica. Então a gente vai falar desde como criar uma tabela dinâmica, passar sobre as principais funcionalidades ali da guia de designer, falar sobre uma questão de análise da tabela dinâmica que a gente pode fazer ali, passar por um tema um pouco mais profundo, está relacionado à segmentação dos dados utilizando tabela dinâmica. E aqui eu coloquei mais um passo que é criando um dashboard. Todos esses dashboards que a gente vê ali no LinkedIn, no YouTube, o pessoal fazendo, muitos deles são utilizados a partir dessa segmentação de dados. Então tudo que você vê ali o pessoal postando, aquelas coisas bonitas e tudo mais, é utilizando essa segmentação de dados. E eu coloquei esse dashboard aqui entre aspas duplas, exatamente porque hoje é muito bonito a gente falar sobre dashboard. Hoje a gente abre o LinkedIn e vê um monte de vídeo de pessoas colocando um dashboard. E eu tenho as minhas ressalvas quanto a essa questão de dashboards. Vou fazer um vídeo mais para frente falando disso daí, o que eu acho sobre ferramentas de BI, essa questão de dashboards e tudo mais, mas essa minha ressalva aqui é porque eu vejo as pessoas colocando dashboards lindos, com ícones, com cores, com velocímetro, coisas maravilhosas. E só que se a gente não entender o objetivo pelo qual a gente está criando aquele dashboard, ele fica extremamente bonito, as pessoas se orgulham de ter feito um design lindo, que poderia ser feito o que com aquele dashboard? Imprimir colorido, colocar num quadro, colocar esse quadro na parede e deletar o arquivo. Porque o arquivo mesmo ele não serve para nada, ele não ajuda ninguém. Então quando a gente vai pensar num dashboard, a gente tem que pensar sempre no objetivo. Sempre que vai mandar naquilo que você vai fazer é esse ponto aqui, o objetivo. Então se você está começando a trabalhar com Excel agora, não fica tão impressionado com essa questão de dashboard, que a pessoa clica e aparece um monte de coisa e tudo mais. Esse não é o principal objetivo. O principal objetivo de qualquer coisa que você faça é o quê? É gerar um resultado. Se aquele dashboard atinge o resultado, ele é a melhor ferramenta que você pode fazer. Agora, se aquele dashboard é simplesmente bonitinho e você clica num botão, ele rodopia, dá um mortal de costas, mas ele não gera resultado, ele não serve para nada. Tá? Então eu só quis fazer essa ressalva, mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, mas por enquanto, se você está começando, pensa sempre no objetivo, pensa sempre em trazer um resultado em relação àquilo que você está fazendo. Então vamos parar aqui de lenga-lenga e vamos começar aqui no nosso passo aqui de como criar uma tabela dinâmica. Eu já vou vir aqui para a nossa tabela, onde tem os nossos dados das vendas do Tesouro Direto, e criar uma tabela dinâmica é uma coisa muito simples, né? A gente pode fazer isso daqui de duas formas. Ou a gente já pode selecionar toda a nossa tabela, aqui todos os nossos dados, clicar aqui em inserir,
e a gente vem aqui nessa parte do canto, tabela dinâmica. Quando a gente clica aqui, vai aparecer essa janela. Essa janela ela vai pedir aqui basicamente duas coisas. Um para selecionar uma fonte de dados. Como eu já tinha selecionado, e o Excel ele também já tem uma inteligência que ele fala assim, olha, se você está nessa aba aqui do Excel, se você está nessa planilha e tem uma tabela aqui, eu já vou falar que esse daqui vai ser um intervalo para utilizar dentro dessa tabela dinâmica. Só que eu poderia fazer até outras coisas. Eu poderia pegar, escolher uma fonte de dados externa. O que isso aqui iria fazer? Por exemplo, eu poderia ir lá no meu banco de dados em Access, em SQL Server, em MySQL, em Oracle, seja qual for o banco de dados que você tem, ou até mesmo um TXT, você pode pegar dados externos ao teu arquivo de Excel e vincular para fazer uma tabela dinâmica nesse arquivo aqui. Mas não é isso que a gente vai fazer, porque a gente já tem os nossos dados aqui, então eu vou selecionar essa parte aqui, que já está dentro da minha tabela de vendas do Tesouro Direto, e ele já está aqui me falando qual que vai ser o intervalo. A segunda coisa que ele me pede, ele fala assim, olha, onde você quer colocar essa tabela dinâmica? Eu posso falar aqui para ele que eu quero em uma nova planilha, então ele vai criar uma nova aba aqui para mim, ou eu posso falar que eu quero em uma planilha existente. E quando eu falo que é uma planilha existente, ele vai me perguntar assim, olha, onde é essa planilha que você quer colocar? Aí eu poderia clicar aqui, eu poderia vir aqui na minha planilha de passos, clicar aqui e colocar essa tabela dinâmica aqui dentro dessa tabela. Mas também não é isso que eu quero fazer. Eu quero colocar dentro de uma nova planilha. Aí eu só vou dar um OK aqui, pronto. Então a gente já tem aqui a primeira parte da nossa tabela dinâmica. Ele já está referenciado essa tabela aqui que ainda não tem nada, mas já está com a referência lá daqueles dados que a gente viu. E agora a gente vai ver quais são os passos que a gente já seguiu aqui. Então a gente já sabe a questão aqui da fonte de dados, isso daqui está OK. E agora a gente vai partir aqui para essa questão de campos da tabela dinâmica, que é exatamente isso que está aparecendo aqui. Se essa janela aqui não estiver aparecendo para você, não tem problema. Eu vou fechar aqui e vou te mostrar duas formas para você exibir essa janela. Você pode vir aqui em cima da tabela dinâmica, mesmo se não tiver nada dentro dela, clicar com o botão direito e clicar aqui, ó, mostrar lista de campos. Ele já vai mostrar a nossa janela aqui com os campos. Se você não quiser fazer isso, tem uma outra forma de fazer. Todas as vezes que você clica dentro da tabela dinâmica, vai aparecer algumas guias aqui. Isso daqui pode variar de acordo com a sua versão do pacote Office. Então você pode exibir aquela guia clicando aqui em análise de dados da tabela dinâmica e colocar aqui em mostrar. Em mostrar, você vai nesse botão aqui, lista de campos, e ele vai aparecer da mesma forma. E agora falando aqui especificamente dos campos, para uma tabela dinâmica a gente pode fornecer 4 informações para ela. Uma é a questão dos filtros, eu já vou colocar aqui o meu tipo de título. Quais são os tipos de títulos que eu tenho lá? Então quando eu joguei, eu simplesmente cliquei e arrastei para cá, para essa área de filtros, já me apareceu essa opção aqui. Na hora que eu clico nela, já me aparece todas as opções de tipos de título que eu tenho no meu Tesouro Direto. Então nessa parte de filtros eu tenho o quê? O que o próprio nome diz. Eu posso fazer filtros através desses tipos de títulos que eu tenho. Aí eu tenho uma outra questão aqui que são as linhas. O que são as linhas? É aquilo que vai aparecer para mim na horizontal. Ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, tirar esse tipo de título do meu filtro e jogar para as minhas linhas, ele já vai me aparecer aqui um embaixo do outro. E como eu falei lá no meu objetivo, eu quero fazer uma análise das vendas por ano. Eu já tenho aqui a data da venda. Então eu posso colocar ele aqui por uma coluna. E quando eu coloco isso daqui, a gente já começa a ver que ele já começa a tomar uma cara aqui de uma tabela mesmo, de um relatório. O que ele fez? Eu tenho aqui todas as minhas informações de tipos de título na linha. Em cada uma das colunas eu tenho o ano, que foi exatamente o que eu queria fazer. Mas olha só, quando eu olho aqui na minha tabela, eu não tenho essa informação aqui da data da venda por ano. Isso daqui para mim ele vem dia a dia. Só que a tabela dinâmica, dependendo da versão que você tem, ele já consegue fazer todo esse agrupamento para mim. Então ele já entende que tudo que está com o ano de 2012, ele já agrupa isso daqui e coloca tudo dentro de 2012. E quando a gente olha aqui dentro de colunas, a gente vê que ele colocou uma coluna aqui como anos,
como trimestre e data de venda. Então ele já agrupou isso daqui para mim entre ano e trimestre. E se eu clicar aqui no botão de mais, ele já vai me abrir isso daqui por trimestre, ele já me abre aqui os 4 trimestres. E se eu abrir isso daqui, além do trimestre, ele já me mostra aqui cada um dos meses. Só que dependendo do seu cenário, você não quer mostrar nem o ano, nem o trimestre e nem o mês. Você quer realmente mostrar qual que foi a data, qual que foi o dia. Por exemplo, se você está fazendo um relatório diário de vendas, você não quer agrupar nem por ano, trimestre ou mês. E aí você pode se sentir travado nessa hora. E dentro aqui da tabela dinâmica, se você não quer fazer isso, é simplesmente você desagrupar. Mais para frente eu vou mostrar qual que é esse recurso, mas é importante você saber, porque dependendo de qual é o seu objetivo, você vai olhar aqui e vai falar assim, nossa, a tabela dinâmica está me travando, não dá para eu usar porque ele está agrupando aqui para mim. Então não se preocupa com isso. Mais para frente eu vou mostrar aqui no detalhe como que você faz para realmente mostrar o dia. Bom, vamos seguir agora. E o que eu quero fazer aqui é colocar o valor que foi vendido em cada um desses anos. Então eu posso agrupar aqui novamente e quero colocar aqui a questão do meu valor da minha venda. E esse valor aqui eu vou colocar ele dentro de valores. Então eu já tenho aqui toda essa questão dos meus campos da minha tabela dinâmica já preenchidos. Tenho a parte aqui de colunas, de linhas e valores. E como eu não mostrei na prática aqui os filtros funcionando, eu vou fazer umas alterações aqui na nossa tabela dinâmica para eu te mostrar isso daqui na prática. Então eu vou colocar tipos de filtro para cá, vou tirar essa data da venda, vou tirar o trimestre, eu só quero saber cada um dos anos e vou jogar anos aqui para cá. Show de bola! Então eu tenho aqui toda a minha informação, a minha soma do valor de venda ano a ano. E se eu quiser saber aqui só do meu, por exemplo, do meu Tesouro IPCA, eu vou filtrar ele aqui e dar um OK. Agora ele já filtrou a questão das minhas vendas por valor de todo o Tesouro IPCA. É para isso que servem os filtros. Agora que você já sabe aqui como que funcionam os filtros, eu vou voltar para aquela estrutura que a gente tinha, onde a gente tinha um evolutivo aqui por ano e o meu tipo de título aqui nas minhas linhas. Maravilha! Então aqui eu já tenho basicamente tudo o que eu preciso para continuar o meu relatório. E se eu olhar aqui nos nossos passos, a gente já conseguiu passar por essa parte aqui dos campos da tabela dinâmica. Só que aqui também tem um ponto, que dá para você configurar alguns valores dentro da tabela dinâmica. Como que funciona isso? Olha só, se a gente olhar aqui, a gente percebe que está somando o valor. E muitas vezes você pode não querer fazer a soma desses valores. Você pode querer fazer uma média de cada uma dessas vendas, pode querer pegar o menor valor de uma venda, um maior valor, você pode querer fazer várias coisas dentro da sua tabela dinâmica e é possível você fazer isso. E quando você quiser alterar o valor de soma para fazer alguma outra operação, por exemplo, uma média, é bem simples. Você vem em cima do campo de valores que você quer fazer essa alteração, pode clicar com o botão esquerdo mesmo, não é com o botão direito. Você clica nele e ele já te mostra aqui, configurações do campo de valor. Você clicando nessa parte, ele já te aparece aqui algumas opções. Ele te aparece soma, contagem, média, máximo, mínimo, enfim, uma série de coisas aqui que você pode utilizar. No caso, eu vou querer fazer uma média desse valor de venda. Quando eu clicar aqui, agora ele já deixou de fazer para mim a soma e está fazendo a média. No nosso caso, o nosso objetivo não é mostrar a média. Nosso objetivo é fazer a soma mesmo. Então eu vou pegar, vou clicar aqui e vou mudar lá para soma. É isso aqui que eu quero. Show de bola! Então a gente já tem essa parte aqui também, esse passo de configuração de valor. Tá? Então você já passou aqui por esses 3 passos e agora eu vou te mostrar toda a parte da guia de design que você tem dentro da tabela dinâmica. Você pode utilizar essa guia para fazer alguns ajustes que você acha necessário. Isso vai variar para o objetivo que você quer com a sua tabela dinâmica. Então eu vou voltar aqui para a nossa tabela dinâmica e aqui tem um ponto. Se você tiver com a sua célula ativa fora da tabela dinâmica, não vai aparecer essa guia design. Você precisa estar com uma célula dentro da tabela dinâmica selecionada para aparecer essas guias aqui. E eu vou te mostrar aqui, eu vou clicar fora, pode ver que essas guias desapareceram e agora clicando dentro da minha tabela dinâmica já apareceram. E o que eu quero aqui é falar sobre a guia. E a primeira guia que a gente vai falar é sobre essa guia aqui, subtotais. Então, como que ela funciona? Ela aparece aqui algumas opções, onde é não mostrar subtotais,
mostrar todos os subtotais no final do grupo ou no início do grupo. E para fazer isso, eu vou mudar aqui a estrutura da nossa tabela dinâmica. Eu vou tirar aqui os nossos anos, aqui o nosso evolutivo de colunas e vou passar ele aqui para linhas. Ótimo. E agora você pode ver que a gente tem duas coisas aqui dentro de linhas. A gente tem anos e tipo do título. Só que aqui eu só estou vendo a questão de anos. Eu não estou vendo o tipo de títulos. E isso porque ele está agrupado aqui. Então se eu clicar aqui nesse mais, ele já aparece aqui para mim as opções do tipo de título. E para ver aqui nos subtotais, é exatamente disso que a gente precisa. Então se eu clicar aqui e colocar não mostrar subtotais, olha só, ele tirou aqui o meu subtotal do ano. Ele está só aparecendo aqui, para mim, a questão do tipo de título. Mas para todo mundo que ainda está agrupado, ele continua exibindo o valor. Ou seja, quando você tiver com a estrutura da sua tabela aberta, ele não vai mostrar a soma desse grupo de tipos de título. Ele vai tirar essa questão do subtotal. Só que, além de não mostrar nada, eu posso escolher onde ele vai mostrar. Se ele vai mostrar para mim em cima ou se ele vai mostrar embaixo dessa questão dos subtotais. Então, aqui a gente já está em não mostrar. Vamos colocar aqui para ele mostrar no final. Então, olha só, ele pegou, colocou a informação aqui de 2012, só como um título desse agrupamento, e ele colocou aqui a soma dos meus tipos de títulos no ano de 2002, e embaixo ele colocou um subtotal. Só que eu também posso querer colocar isso daqui em cima. Assim, na minha opinião, esse daqui é o pior jeito de ver. Porque você tem 2002 aqui, depois tem 2002 com total. Para mim, a forma mais elegante é ou não mostrar, se isso for o que eu realmente preciso, que ele não mostre no subtotal. Agora, se eu quero que ele mostre, eu prefiro que seja no início. Fica muito mais elegante ele mostrar no início aqui e ter todo a parte de visualização dos tipos de títulos embaixo dele aqui. E aqui é a mesma coisa. Então tem essas opções, ou você não mostra subtotais, ou você mostra no final, ou você mostra no início. Então aqui a gente já percorreu esse passo aqui dos subtotais. Vamos colocar aqui um OK. E aí a gente vai para um próximo passo aqui, que é do totais gerais. Como que funciona esses totais gerais? Para a gente olhar como isso daqui funciona, eu vou mudar novamente a estrutura da nossa tabela dinâmica. Eu vou colocar os anos agora para cá, nas nossas colunas, e deixar os tipos de títulos aqui na linha. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou até fazer um ajuste aqui nessa tabela dinâmica, depois eu vou explicar isso daqui que eu fiz. E olha só, a gente tem cada um dos anos aqui na coluna, e tem um somatório de cada um desses anos. E também a gente tem aqui cada um dos tipos de título e no final a gente tem um somatório, eu vou aqui para o final, com o total que foi vendido por cada um desses títulos ao longo de todos esses anos. Bom, e como que funcionam os subtotais então? Eu vou fechar essa janela para a gente conseguir enxergar melhor aqui, vou melhorar essa formatação aqui desses números, vou colocar aqui, show de bola. Então, como que a gente pode utilizar esses totais aqui? Ele tem algumas opções. Eu posso desabilitar esses totais, eu posso deixar eles habilitados tanto na linha e na coluna, somente nas linhas ou nas colunas. Vamos ver como é que funciona isso daqui. Primeira coisa que eu vou fazer é desabilitar. Olha só, eu não tenho mais o total por cada uma das colunas aqui, então eu não sei qual que é o total desse ano aqui e também não tenho o total da minha linha. Se eu for lá no final, chega aqui em 2020, já não tem mais um total ali falando para mim qual que foi a venda acumulada de cada um desses títulos. Só que além disso, eu posso utilizar aqui habilitado nas linhas e nas colunas, que é o padrão da tabela dinâmica, então ele já aparece aqui o total geral de cada coluna e de cada uma das linhas. Eu posso escolher também colocar somente nas linhas, ou seja, eu deixo de ter isso daqui nas colunas e só vou ter isso daqui lá no final, aqui na minha linha, ou posso fazer o contrário, eu não quero ver na minha linha, eu só quero o total dentro da minha coluna. E eu coloco nessa parte aqui. E agora eu tenho aqui só na coluna e não tenho na minha linha. E aí você pode me perguntar, por que eu não teria aqui uma quantidade total aqui na minha linha? Isso daí vai depender do contexto que você está olhando do seu indicador. Por exemplo, aqui como a gente está olhando vendas, vendas pelo seu contexto faz sentido eu querer enxergar quanto que eu já vendi ao longo dos anos. Mas se ao invés de vendas
forem quantidade de clientes que eu tivesse, isso daí não faria o mínimo sentido eu somar. Eu até poderia tirar uma média para ver ao longo desses 18 anos que a gente tem aqui na nossa base, qual que seria a nossa média de clientes. Mas não faria muito sentido. Assim como se você estivesse fazendo uma tabela dinâmica aqui para analisar a quantidade de inventário que você tem dentro da sua empresa, quantas máquinas você tem, e aí você viu que você tinha 200 máquinas, no mês seguinte você teve 230 máquinas, não faria sentido você somar um mês e o outro e falar que no final você tem 430 máquinas. Então essa questão de soma, média e tudo mais, ou até mesmo não exibir um total, vai depender do contexto que você está analisando aqui na sua tabela dinâmica, tá bom? Então agora a gente já aprendeu essa questão de fazer toda essa parte aqui dos totais gerais dentro de uma tabela dinâmica. E agora a gente vai aqui para os nossos passos, vamos colocar essa etapa aqui como ok, e agora a gente vai falar sobre layout de relatório. Então agora eu vou voltar aqui para a nossa tabela dinâmica, e dentro aqui da tabela dinâmica eu vou clicar dentro dela, e vou colocar aqui em Designer, e tenho aqui layout do relatório. É possível fazer mais de um layout para a tabela dinâmica. Só que para fazer isso daqui, eu vou alterar de novo a questão da nossa visualização aqui. Então eu vou clicar aqui, vou colocar para mostrar a nossa lista, vou jogar os anos para cá, show de bola, é isso daqui que eu quero. Então, qual que é o formato que a gente tem aqui padrão? O padrão já é esse daqui, mostrar em formato compacto. O que ele faz aqui? Por mais que ele está utilizando aqui campos diferentes como ano e tipo de título, ele está trazendo tudo isso daqui dentro de uma única coluna, mas eu também posso alterar esse padrão que ele mostra aqui. Então se eu vier em Designer, Layout da coluna e colocar aqui, mostrar em formato de estrutura de tópicos, ele vai fazer diferente disso. Ele vai pegar e colocar agora essa parte de tipo de título em outra coluna, anos aqui e tipo de título aqui. Então a gente já conseguiu ver aqui mais um layout que a gente tem na nossa tabela dinâmica. E a gente tem outro formato aqui, que é um formato de tabela. Quando eu coloco nesse formato de tabela, o que ele faz? Ele continua deixando cada uma dessas opções aqui em uma coluna diferente, só que ao invés de mostrar aqui o ano já com um total, ele cria uma nova linha aqui e coloca um total para ele. Pode ser um formato que você queira também. Eu gosto muito de utilizar ou esse formato compacto ou utilizar esse segundo formato que a gente viu aqui, que é esse daqui. Para mim são os formatos que fazem mais sentido para eu analisar. E agora vamos voltar aqui para os nossos passos. Passamos aqui pelo layout do relatório e agora a gente vai para o nosso próximo passo, que é falar sobre essas linhas em branco. Isso daqui é muito mais uma questão de visual da sua tabela dinâmica e isso vai de gosto. Mas eu vou te mostrar aqui que vindo em Designer e colocando aqui linhas em branco, ele te traz duas opções. Ele fala assim, olha, você quer que insira uma linha em branco após cada item? E eu vou te mostrar isso daqui. Eu vou falar que sim. Então, sempre que acabar esse agrupamento desses meus itens, ele coloca essa linha em branco aqui. Então, ele simplesmente vai dando alguns passos. Às vezes, para você mostrar para alguém, fica muito mais fácil dessa forma. E a segunda opção é remover linhas em branco, que ele retira essa questão de linhas em brancos. É bem simples mesmo. Eu vou voltar aqui para os nossos passos e vou colocar aqui esse passo aqui como concluído. E agora a gente vai passar por uma parte aqui de estilo da sua tabela dinâmica. Vamos voltar aqui para ela. E agora a gente pode olhar aqui que a gente tem alguns formatos para a tabela dinâmica. A gente tem essa parte que vai falar aqui sobre cabeçalhos, linhas, colunas e tudo mais, e outra aqui mais relacionada às cores que você tem, o que você pode fazer. Nessa parte aqui de cabeçalhos é simplesmente para colocar uma linha e deixar em negrito a parte de um agrupamento de itens. Por exemplo, aqui em 2002 eu tenho que ele agrupa todos esses tipos de títulos aqui, então ele já coloca aqui para mim um negrito e uma borda aqui em azul. Se eu tirar isso daqui, ele já tira toda essa questão de formatação. Eu acho que fica melhor assim. E a gente tem aqui também uma questão de colunas. Se eu tirar, ele vai simplesmente alterar essa cor aqui de cima e também o formato dessa fonte que a gente tem. E outra parte que eu tenho aqui são essas linhas em tiras. Clicando aqui, ele já vai colocar para mim cada uma das linhas de uma cor. Isso daqui pode facilitar também na hora que você tiver que fazer uma impressão, que você não tem um recurso aqui do mouse, tá? E também tem essa mesma funcionalidade para colunas em tiras. Ele vai fazer essas colunas em tiras sempre para os campos de valores. Por exemplo,
Aqui, como a gente só tem a soma de valor, ele só trouxe essa coluna aqui como um cinza aqui. Agora, se eu colocar, além da soma de valor, colocar a soma da minha quantidade, ele já colocou essa daqui num formato diferente dessa outra coluna aqui. Então essa parte aqui de colunas em tiras é simplesmente para isso. E eu vou tirar essa formatação aqui. E além dessas opções que a gente tem aqui, a gente também tem o estilo da tabela dinâmica. Clicando nesse botão aqui, ele vai te mostrar uma série de estilos aqui. E isso daqui vai variar, isso aqui é uma questão de gosto. Você vai escolher qual é o formato que você quer utilizar e você pode até criar o seu próprio estilo para isso. Ou seja, criar um estilo personalizado para a sua tabela dinâmica. E isso facilita muito, se você tiver que fazer várias tabelas dinâmicas e você quer pegar ali o jogo de cores da sua empresa, por exemplo, aquele azul mais escuro com um azul mais claro ou um laranja, dependendo de quais são as cores que são utilizadas dentro da sua empresa, e aí você pode criar o seu estilo aqui. Então, isso daqui é simplesmente uma questão de gosto. Você pode escolher um formato ou outro, vai depender de você qual é o formato que você vai querer utilizar. Eu vou deixar nesse padrão aqui por enquanto. Agora vamos voltar lá para os nossos passos para a gente ver o que a gente vai fazer. Agora a gente finalizou essa parte de estilo, toda essa parte de guia aqui de design a gente já conseguiu finalizar, e agora a gente vai falar sobre na guia de análise da tabela dinâmica. Eu já quero começar abordando um problema muito comum com quem está começando a utilizar uma tabela dinâmica. Vamos voltar lá para ela. Bom, e aqui na nossa tabela dinâmica a gente tem dois campos. A gente tem a soma de valores e a soma de quantidade. Então, se eu quisesse saber qual foi o preço unitário de cada uma dessas vendas, eu teria simplesmente que pegar esse valor da minha venda e dividir pela minha quantidade. Eu vou agrupar aqui toda a questão dos anos e eu quero fazer isso daqui só por ano. Vou até tirar aqui o meu tipo de título daqui. Então, para fazer essa questão do meu preço unitário, se eu quisesse fazer isso daqui por fórmula, eu faria o quê? Eu iria aqui, soma de valor, dividido pela minha quantidade. Mas olha só, ele me trouxe aqui info, tabela dinâmica e tudo mais, e me trouxe um valor que não é o que eu quero ver aqui. Inclusive, se eu coloco para todas as células, ele me traz o mesmo valor. Por que isso daqui está acontecendo? Exatamente por causa desse info tabela dinâmica. Eu não utilizo essa função, para mim ela mais atrapalha do que ela ajuda, mas só que quando você vai trabalhar com fórmulas, utilizando as informações de uma tabela dinâmica, é extremamente difícil. E se você quer fazer fórmulas utilizando as informações que estão dentro de uma tabela dinâmica, esse info tabela dinâmicas vai te trazer muitos problemas. E o pior de tudo é que você vai querer desabilitar essa opção de info tabela dinâmica daí e não vai achar. Eu já cansei de ver pessoas fazendo essa fórmula na mão, colocando a referência da célula no dedo, porque ela não sabia desabilitar essa função de info tabela dinâmicas. Como que essas pessoas faziam? Elas faziam assim. Então ela coloca um igual, aí ela vai ver aqui que está na coluna B, na célula 4, na linha 4, então ela coloca B4 dividido por C4. Pronto, agora trouxe aqui o valor. Vamos colocar para tudo. Agora sim, ele trouxe para cada uma das minhas linhas o preço unitário, que era o que eu queria. E se você quiser fazer uma fórmula mais complexa, toda hora que você vai ter que ficar referenciando a célula no dedo, não, dá para desabilitar esse info tabelas dinâmicas. Só que ele fica num lugar bem escondido. Então você precisa estar com a sua tabela dinâmica selecionada. Você vem aqui em análise da tabela dinâmica e vai aparecer esse campo aqui, tabela dinâmica. Você clica nele e vai aparecer essa parte aqui de opções. Só que você não pode clicar aqui. E é exatamente por isso que as pessoas não encontravam, porque elas clicavam aqui em opções. E quando você clica em opções, aparece essa janela. E a opção para você desabilitar esse info tabela dinâmicas não está dentro dessa janela. Ela está aqui, só que ao invés de você clicar aqui em opções, você vai clicar nesse botãozinho aqui do lado. Na hora que você clicar nele, vai aparecer aqui, gerar info tabela dinâmica. É isso daqui que faz essa maldita fórmula info tabelas dinâmica aparecer dentro do seu Excel. Se você tirar ela daqui, ela já vai desabilitar essa opção e agora sim eu posso pegar e fazer a minha fórmula. Este dividido por este.
Pronto, era só isso. Isso daqui é um grande problema que a maioria das pessoas tem nas suas tabelas dinâmicas. Precisam fazer uma fórmula rápida ali, fazer uma conta bem rápida, mas não acham esse diacho desse info tabela dinâmicas. Agora você já sabe como é que faz isso daqui. Então a gente já vai vir para cá e colocar esse problema aqui como resolvido. E agora aqui a gente vai passar pelas opções que a gente tem dentro da tabela dinâmica. Então olhando aqui, eu vou deixar esse preço unitário aqui, só que eu vou deixar ele da forma certa. Então eu tenho este daqui dividido por este, agora sim. Vou colocar aqui, colocar uma formatação aqui de número para ela. Vou colocar aqui até no mesmo formato. Maravilha. E agora para ver as nossas opções, a gente pode vir aqui e vir aqui em opções. Aqui a gente tem uma série de configurações que você pode utilizar. E uma delas que eu utilizo muito é essa daqui de ajustar a coluna automaticamente. Sempre que você faz alguma coisa na sua tabela dinâmica, ele vai ficar ajustando a largura das colunas. Isso na maioria das vezes é um saco, porque o título que você tem aqui dentro da sua tabela ele é muito grande e aí sua coluna fica muito larga, acaba saindo do seu campo de visão. Então eu sempre desabilito essa questão aqui de ajustar automaticamente. E sempre deixo essa questão aqui de preservar a formatação como habilitada. Assim, todas as vezes que eu fizer alguma coisa na minha tabela dinâmica, ou um filtro ou alguma outra coisa, a formatação que eu fiz vai continuar a mesma. E aqui dentro dessa janela de opções de tabela dinâmica, tem várias outras coisas que você pode utilizar. Por exemplo, valores se der algum tipo de erro num campo calculado que você tenha, ou até mesmo aqui para células vazias ele está mostrando em branco. E vou mostrar essa parte aqui de células vazias exatamente aqui na nossa tabela dinâmica. Eu vou acabar tirando essa parte aqui de preço unitário, vou tirar os valores, vou colocar os nossos anos para cá, o tipo de título eu vou colocar ele aqui e vou colocar a soma aqui dos valores de novo. Maravilha. Olha só, a gente tem aqui algumas células que não têm valor. Por exemplo, esse IPCA ele só começou a ser vendido em 2005. Então, desde 2002 até 2004 não tem valores. Se a gente for aqui nas nossas opções de tabela dinâmica, que dá para vir aqui também clicando com o botão direito e colocar aqui em opções da tabela dinâmica, eu posso escolher aqui que sempre que eu tiver uma célula vazia, ao invés de ser em branco, pode ser 0. E se eu colocar em OK, agora ele já preencheu tudo que estava em branco com 0 para mim. E voltando aqui para as nossas opções, nós temos essa parte aqui de para valores de erro, mostrar é a mesma coisa que em branco. Toda vez que você tiver um campo calculado dentro da sua tabela e tiver um valor que deu erro, você pode escolher o que você vai mostrar ao invés de uma mensagem de erro aqui que vai ser padrão do Excel. Eu vou tirar ela por enquanto, lá na frente a gente vai ver como utilizar esse formato aqui para valores com erro. Vou dar um OK aqui. E além disso, você tem outras abas aqui, como totais e filtros, exibição, impressão, dados, texto alternativo. Você tem uma série de coisas. E eu não vou passar por cada um desses pontos, porque eu não julgo que eles são extremamente importantes para você fazer a sua tabela dinâmica. São coisas ali, alguns recursos que podem te ajudar, mas vai ser coisa bem simples, tá? Então aqui eu deixo a teu critério aqui, se você tiver interesse em ver alguma coisa desses pontos aqui. Então vamos voltar aqui para a nossa tabelinha de passos. A gente já passou aqui por essa questão de opções da tabela dinâmica. E agora a próxima coisa que a gente vai ver é essa questão aqui de agrupar. O que esse agrupar faz? Lembra quando eu falei que a gente tinha lá uma questão de uma data aqui de venda e por algum motivo ele estava colocando para mim ano? Era exatamente por essa questão de agrupar. Ele está agrupando aqui para mim todas as datas daquele ano como uma única coluna aqui dentro de ano. Mas se eu quero fazer um relatório diário disso daqui, não é assim que eu quero mostrar. Então, para resolver isso, eu venho aqui em análise da tabela dinâmica, clico aqui em agrupar e coloco aqui em desagrupar. Quando eu faço isso, ele já desagrupou essa questão do ano para mim e simplesmente está me mostrando aqui dia a dia. Então, se o seu objetivo é mostrar por dia e a tabela dinâmica já agrupar para você, é só você vir aqui em agrupar e desagrupar esse indicador que você quer mostrar. No nosso caso aqui, eu quero que isso daqui esteja agrupado. Então eu vou voltar aqui e deixar assim por ano para mim. Então agora a gente já tem aqui esse próximo passo feito. E agora o próximo passo é a gente adicionar um campo calculado dentro da nossa tabela dinâmica. Então eu vou voltar aqui para a nossa tabela dinâmica. Lembra que eu tinha feito um cálculo na mão analisando o preço unitário daquele título? Eu vou fazer isso daqui de novo para a gente ver como é que fica. Então eu tenho aqui o meu tipo de título, eu vou colocar isso daqui para cá,
vou deixar o meu valor aqui e vou colocar a quantidade. Então, se eu quisesse saber o meu preço unitário, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar o valor dividido pela minha quantidade. Isso daqui seria o meu preço unitário. Posso pegar essa formatação aqui. Maravilha. Então, isso daqui é o valor de cada uma das vendas que eu fiz para cada um desses títulos. Só que, olha só, mas e se eu quiser alterar essa minha tabela dinâmica aqui? Ele mover essas minhas linhas ou mover as minhas colunas, eu vou perder essa informação dessa coluna que eu acabei de calcular. Só que dentro da tabela dinâmica, eu posso fazer um campo calculado. E aí não vai importar se eu vou modificar ou não essa tabela dinâmica. Eu vou colocar esse campo mais para cá, para a gente conseguir validar se o que a gente vai fazer dentro da tabela dinâmica está certo. E para adicionar esse campo calculado, a gente vem aqui em análise e clica aqui em campos. Vem aqui em campo calculado e agora ele já te pede um nome para você colocar aqui para esse campo calculado. Eu vou colocar aqui PU, que é o meu preço unitário. Ele já vai te falar qual que é a fórmula. Eu vou tirar esse zero daqui e vou falar que a fórmula é o meu valor. Posso clicar aqui duas vezes, coloco uma barra aqui para falar que é dividido. Dividido o quê? Pela minha quantidade de venda. Posso dar um OK aqui. E aí ele já me dá uma mensagem falando que esse nome aqui já existe. Então eu não posso, por quê? Porque lá na minha tabela eu já tenho uma coluna com esse nome. Então eu tenho que alterar esse nome aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, preço unitário. Maravilha, agora sim eu posso dar um OK e ele já veio aqui para mim com um preço unitário, exatamente com esses valores que eu tinha calculado na mão. Só que agora eu posso fazer qualquer coisa dentro da minha tabela e já vou ter aqui o meu preço unitário como um campo dessa minha tabela dinâmica. Então eu posso tirar isso daqui, inclusive eu posso até tirar o meu valor, posso tirar a minha quantidade e se eu quiser fazer uma análise aqui por ano do meu preço unitário, eu já consigo também. Lembra que eu falei que dá para a gente substituir um erro de fórmula por um valor? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Como eu tenho um valor zero que está sendo dividido por uma quantidade zero, eu vou ter um erro de fórmula. E como que eu posso resolver isso daqui? Eu venho aqui em opções de tabela dinâmica, habilito essa parte aqui de mostrar um valor quando houver um erro e coloco um zero aqui. Na hora que eu faço isso, ele já substituiu. Todos os campos estavam dando erro pelo valor de zero. E agora a gente já sabe também como que a gente pode inserir campos calculados dentro de uma tabela dinâmica. Então eu vou voltar aqui para os nossos passos e colocar esse passo aqui como OK. Maravilha. E agora a gente vai para um passo aqui que é entender toda a parte de segmentação de dados, que é utilizado na maioria dos dashboards. Então vamos voltar aqui para a nossa tabela dinâmica. E para utilizar essa parte de segmentação de dados, a gente precisa vir aqui em análise de tabela dinâmica e ele fica bem nessa parte aqui. Então se eu clicar aqui em inserir segmentação de dados, ele já me sugere aqui uma série de campos, que são todos os campos que eu tenho lá na minha tabela. Então a princípio vamos colocar aqui o tipo de título. E vou colocar aqui em OK. E olha só, ele já trouxe aqui para mim todos os 6 tipos de títulos que a gente tem lá aqui no Tesouro Direto. E se eu clicar em cada um deles, ele vai alterando a minha tabela dinâmica com esses valores. E se eu clicar nessa opção aqui, eu falo que eu posso ter mais de um valor, ou seja, valores múltiplos dentro dessa seleção. Então eu posso clicar nele e habilitar. Agora, ao invés de escolher só um, eu posso escolher vários também. Então eu vou deixar aqui numa opção única e posso fazer essa navegação. E se eu quiser enxergar todos os títulos, é só eu vir aqui para limpar esses meus filtros aqui. E ele volta a exibir todos os meus títulos aqui do Tesouro Direto. E o que a gente pode fazer também é formatar esse componente que a gente tem dentro da segmentação de dados. A gente pode colocar um outro estilo. A gente pode colocar também que ao invés de uma coluna, eu quero 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Isso vai depender da forma que você quer mostrar. Como o nosso campo aqui é de texto e um texto longo, eu vou deixar com uma coluna só. A gente pode falar qual que é a altura de cada um desses elementos aqui dentro da nossa lista. A gente pode falar qual que é a largura, então ele vai aumentando a largura também. E eu posso fazer isso daí também da minha janela aqui da minha segmentação. Eu posso aumentar a altura, posso aumentar a largura. Isso vai depender muito de como que você quer mostrar o seu layout aqui dentro do seu relatório. Então agora a gente já viu como que você pode adicionar essa parte de segmentação de dados aqui dentro da sua tabela dinâmica. Então vamos voltar aqui para a nossa tabela de passos.
essa parte aqui foi ok, e agora a gente quer colocar aqui uma linha do tempo. Como que funciona isso daqui? Por exemplo, eu tenho aqui na nossa tabela dinâmica aberto por ano. Eu posso criar uma linha do tempo nisso daqui. E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em análise de tabela dinâmica, inserir linha do tempo. Na hora que eu faço isso, ele já me dá as opções de todos os campos que estão no formato de data lá na minha tabela, que no caso aqui é o vencimento do título e a data da venda. Eu vou querer ver a data da venda e vou dar um OK. Bom, agora ele inseriu essa janela aqui para mim. Eu posso fazer algumas alterações dentro dela. Eu posso mudar aqui, ao invés de meses, eu quero colocar isso daqui em anos, que a gente está fazendo uma análise em anos, e é isso que eu quero mostrar. E o que ele mostra aqui é desde 2002, que foi o início dos nossos dados, até 2020. E agora eu posso selecionar um ano ou um intervalo de anos com base nessa linha do tempo que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu quiser enxergar aqui só 2002, basta eu clicar. E eu posso fazer o quê? Eu posso segurar aqui em 2002 e ir arrastando até 2006. Na hora que eu soltar aqui, ele já vai me trazer exatamente essa seleção que eu coloquei aqui embaixo. Agora, o que eu posso fazer também é clicar aqui em 2002, segurar o Shift e ir até o ano que eu queira. Por exemplo, eu quero analisar até 2015. Fazendo isso, eu já tenho toda a minha seleção até 2015 aqui. Vamos aqui para o final. Show de bola, era isso que eu queria fazer. Então a gente já conseguiu passar aqui tanto pela questão de adicionar uma segmentação, como essa questão aqui de colocar uma linha do tempo. E agora a gente vai fazer o quê? Pegar todas essas informações que a gente aprendeu sobre tabela dinâmica e criar um dashboard utilizando também a segmentação de dados para tornar isso daí muito mais dinâmico para o usuário que for analisar esses dados. Bom, vamos voltar aqui para a nossa planilha então. E como o nosso objetivo é mostrar o evolutivo dessas vendas, eu não vou utilizar uma tabela, eu vou utilizar um gráfico onde o usuário vai poder escolher o tipo de título que ele tem aqui e também colocar aqui qual que é o período de venda que ele quer analisar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar toda essa parte de segmentação que a gente tem aqui. Maravilha. E vou colocar isso daqui como a nossa tabela dinâmica. Eu vou tirar essa parte de títulos aqui, vou jogar os anos para cá. Não quero uma questão do meu preço unitário, eu quero uma soma de valor. Maravilha. Isso daqui vai ser a nossa tabela dinâmica que vai servir para o nosso relatório, para o nosso dashboard, que vai utilizar a segmentação de dados a partir dessa tabela dinâmica aqui. Então eu vou criar uma outra guia aqui e vou colocar o nome dela de Dashboard. E no layout desse meu dashboard eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer deixar uma parte de filtros aqui nesse canto esquerdo e a parte do meu gráfico aqui. E nessa parte de filtros eu vou querer o quê? Eu vou querer toda aquela segmentação por tipo de título e também colocar aqui aquela parte de linha do tempo que a gente vai ter com base na data de venda. Então vamos fazer isso daqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser um gráfico. Então eu vou vir aqui em inserir, vou adicionar um gráfico de linha e vou vincular esses dados aqui lá com a minha tabela dinâmica. Então eu venho aqui. Maravilha, eu já tenho as informações aqui das minhas vendas, dos meus títulos. Então eu vou vir aqui, vou ocultar esses botões, vou ocultar esse daqui também. Show de bola, vou tirar esse título aqui do meu gráfico, vou tirar esse meu eixo daqui também. Maravilha, agora eu tenho o meu gráfico limpinho aqui para eu utilizar. E agora eu vou colocar aquela segmentação dos meus tipos de títulos que eu tenho lá. Então eu venho aqui na minha tabela dinâmica novamente, venho em análise da tabela, inserir a segmentação de dados e o tipo do título. É isso aqui que eu quero. Show de bola. Só que eu não quero que ele fique aqui. Então eu posso selecionar ele, recortar, dar um Ctrl X, vir aqui no meu dashboard e dar um Ctrl V. Eu já consigo mover ele para cá. Então agora, tudo que eu fizer aqui já vai mudar aqui no meu gráfico também. Show de bola, era isso que eu queria. E agora eu quero pegar também, com base na minha tabela dinâmica, inserir também uma questão de linha do tempo. E quero colocar aqui, eu não vou colocar pela data da venda, porque olha só, a gente já tem a data da venda na questão por ano lá no nosso gráfico. Vamos pegar aqui e colocar o vencimento do título. Show de bola, eu posso vir aqui dar um Ctrl X também, ir lá no nosso dashboard e dar um Ctrl V. Agora a gente já tem aqui também a nossa linha do tempo aqui com base no vencimento do título. Agora o que a gente precisa fazer é formatar essa tabela aqui. Eu vou adiantar esse vídeo aqui para você não ficar acompanhando toda essa formatação desse meu dashboard, tá bom? Olha, e tá pronto, terminei aqui a formatação, daria para fazer mais algumas coisas aqui, eu tive algumas ideias que daria para incrementar, mas a gente deixa para fazer isso daqui em um vídeo
especial sobre dashboard. Nesse vídeo aqui que a gente falou só sobre tabela dinâmica, a gente conseguiu abranger várias coisas e isso daqui é uma das possibilidades que você tem utilizando só a parte de tabela dinâmica com segmentação de dados, onde você tem todas as funcionalidades que o usuário precisa para fazer a navegação, ele já consegue ver uma série de informações e já consegue ver isso daqui num próprio gráfico aqui de forma bem simples e rápida. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. Aqui na descrição desse vídeo também eu vou deixar uma série de links sobre o meu Instagram, sobre o meu LinkedIn. Então dá uma olhada por lá, eu coloco alguns conteúdos também e a gente se vê no próximo vídeo.